Começaremos esse vídeo com um pensamento clássico sobre momentos e o tempo, que diz assim: às vezes você nunca vai saber o verdadeiro valor de um momento até que ele se torne memória. Diante deste pensamento e no turbilhão da vida em que vivemos, é que muitas vezes nos perdemos em arrependimentos sobre o passado ou ansiedades sobre o futuro. No entanto, a verdade é que o presente é o único momento que realmente temos para viver e agir. Pare de colocar só no papel ou simplesmente adiar seus desejos ou sonhos por medo de algo que você nem tentou. Criamos pensamentos errados e praticamente inexistentes sobre a complexidade de um sonho tornar realidade. Mas no fundo nem tentamos saber se de fato é tão impossível assim. Concentre-se no que você pode fazer hoje para construir um futuro com recordações, experiências, histórias e principalmente o prazer de ter aproveitado o seu momento. Abrace o presente com o seu tempo mais precioso. E lembre-se, o tempo vai passar e vai levar com ele todas as oportunidades que você não quis aproveitar. Então, aproveite todos os momentos e nunca deixe para depois. Depois é um tempo muito duvidoso demais. Convido todos vocês a curtir esse momento que foi muito especial e esperado por mim. Bora pro vídeo. Adentrando aqui o próximo estado a ser explorado por nós. Pernambuco, finalmente chegamos. Parece que é um estado bem curtinho também. Não conhecemos, tudo é novo pra gente, de novidade assim. Pra quem está vendo o vídeo e nunca esteve por esses lados aqui. Porque a gente já percebeu ao entrar aqui que eu achei a vegetação bem seca aqui, um clima meio seco. E uma coisa positiva pela viagem aqui pelo Nordeste também, pela Orla, é que a gente quase não pegou pedágio, galera. Zero pedágio, né, Flor? Não, zero não. Algumas partes a gente pegou pedágio, mas em compensação algumas estradas são assim, ó. Eu tô achando um pouquinho o início da estrada aqui de Pernambuco um pouquinho ruim. Bem ruim. Né? À noite nem pensar. À noite nem pensar. Nós não dirigimos à noite, como vocês sabem, é só no estado de emergência a gente dirige à noite. Mas por hora entramos em Pernambuco e a estrada não é tão boa pelo litoral. É, clima bem seco. Vamos ver o que Pernambuco nos reserva. Nos reserva. Bora. Vamos para a primeira parada aqui em Pernambuco. Uma lojinha de artesanato. Porque Florzinha cismou que quer comprar um recipiente. Como é que chama, Flor? Samburá. Hã? Samburá. Samburá. Ela agora quer comprar esse negócio. É o que é? Pra que serve isso? É pra quem pesca. Como eu sou uma menina que pesco, você coloca aqui assim, já bota o peixe e pronto. Mas é o que é? É parecido com o que aqui? Ah! É isso aqui. Só que eu quero menor. Morri. Esse aqui é muito grande. E ele tem essa tampinha, você bota o peixe aqui. Deixa eu ver aqui que tá mais claro. Mostra agora. Você bota o peixe aqui, que tampa. Então o peixe não foge. Só que eu quero um pequeno, menor do que aquele ali. Esses aí são muito grandes pra mim. Samburá, morri e não sabia. Eu ótimo. Vi isso lá em... É ótimo pra pescar. Foi em Caravelas, um pescador com esse negócio nas costas pendurado. Nossa primeira parada, galera. Artigos artesanais. Logo aqui na entrada da cidade. Bastante. Olha, uma comidinha naquilo ali, hein, Flor? Olha as panelinhas, gente. Graças. Eu tô dando por uma dessa. Uma delícia, uma comida. Um negócio pra botar água ali, ó. Isso aí eu já vi, minha avó tinha um desse aí. Minha avó tinha também. Compra, sei lá no seu nome. Já tem uma pegada do que vai ser a cidade aqui, né? E é isso. Eu acho que... Vamos, Florzinha. Gente, esse aqui é o Wilker. Wilker na estrada. É, o Wilker na estrada. Ele trabalha com artesanato, aqueles artesanatos praeiros, bem ripinho. E eu queria fazer um cordãozinho pra pipoca, que eu acho que tá faltando. Tipo dessa cachorrinha aqui, ó. Você é minha parceira Melancia. Melancia. Parceira Melancia, linda, muito educada. E agora a gente vai produzir um cordão pra pipoca de búzios. Eu quero muito que ela fique assim, com a cara bem turistona mesmo. Praieira, primavera, verão. Primavera, verão, isso aí. Vamos ver o que vai sair aqui desse bem bolado. Enquanto isso, meu querido marido... Na Bate-Caverna. Olha... Nosso cafezinho. Gente, eu não entendo por que o cheiro de bacon é tão bom. É verdade. Ó, o café tá saindo, é assim mesmo, a baguncinha que a gente faz de manhã. E a gente já acordou. O sol está querendo sair.
Hoje ele tá meio devagar, mas ele vai sair. Chegamos na nossa tribo, ponto de apoio. E aí vários motorhomes aqui parados. Olha que bacana, o pessoal acordando já na atividade ali. Tem outrozinho ali. Ali parece que é a casa de um governador, não sei se ainda está vivo, se ainda... Só pode parar daqui para trás, para lá não pode. Abandonado aí o casarão. Vou procurar mais informações para deixar para vocês aqui. Mas é um campo aberto. Existia um outro ponto. Eita, o cavalo tá brabo ali, gente. O que houve? Que ele tá correndo? Opa! Olha isso. Se assustou com alguma coisa. Ó. Que loucura. Que susto. Gente, se assustou com alguma coisa os bichinhos. Se assustou com... Ou se assustaram com alguma coisa, né? Acho que foi com a Kombi ligando, será? Gente, fiquei com medo. Que loucura. É, ele se assustou com alguma coisa, saiu correndo. É, tem que ter cuidado com os cachorrinhos, né? Que podia passar por cima. E aí, galera, o pessoal chega aqui nesse campo. Existia um outro ponto de apoio lá do outro lado, mas parece estar em reforma e tiraram a galera de lá. Ou sempre aquela mesma história, né? Que um prejudica todos os outros. E aí o pessoal chega, estaciona aqui. Pode ir de lá pra cá. Tem para mais de 15 motorhome aqui. Lá pra dentro do mato tem outro. E tem outras praças aqui. Que as praças aqui parecem que são por numerações. E a gente optou por ficar aqui na beira da praia porque, como vocês sabem, a Elbinha é muito quente. A gente precisa dessa brisa entrando do mar aqui na Elbinha. Agora a gente vai lá no centro, bater um papo com vocês, conhecer o centrinho. E galera, a gente acordou, tem muita galinha aqui. Não sei se eu consigo ver. As bichinhas acordou 4 da manhã, ela fazendo uma barulhada, essas galinhas aqui, galera. Teve que acordar com o canto do galo hoje. Pena que o dia hoje tá meio nubladinho. Florzinha, dá tchau, Florzinha. Já fizemos nosso cafezinho aqui. Florzinha tá ali conversando com a mamãe dela. Já tomamos nosso café. Cadê esses galos que acordaram a gente, Flor? 4 da manhã, esses bichos gritando do lado, galera, aqui, ó, da porta. Aí Pipoca também surtou lá dentro, que ela começou a ver os galos pela janela. E queria sair pela janela para agarrar os galos. Agora eles sumiram, foram dormir, né? Acordou todo mundo, claro. Sumiram aí para dentro aí. Agora eu vou lá no centro conhecer com vocês e depois a gente vai explicar tudo que a gente puder falar aqui desse lugar lindo para vocês. E é isso, gente. É aqui que nós gostamos de ficar. É aqui junto com os nossos que a gente gosta de estar. Não é só pela sensação de segurança, mas é pela sensação de que parece que você está entre os seus, sabe? Todo mundo na mesma vibração. E aqui nesse lugar, nesse ponto de apoio, chega o tempo inteiro motorhome. Tem motorhome da Argentina, tem motorhome do Uruguai. Esses aqui são argentinos, pra lá tem argentino. Já foi embora um uruguaio. Tem muita diversidade de pessoas brasileiras também. Do sul, da região aqui mesmo, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então essa diversidade, essa pegada de estar em contato com várias, como é que eu vou falar para vocês? Com várias nacionalidades, até do povo do seu país, é uma experiência incrível, porque cada um tem um ritmo, cada um tem um gosto, cada um tem uma coisa diferente para te ensinar. Então eu gosto muito dessa pegada. Bom, mas nesse ponto de apoio tem uma coisa muito interessante, que aqui é chamada ponto de apoio da casa do governador. E aí eu fiquei pensando, gente, existe uma casa do governador mesmo? Existe. A gente vai lá mostrar para vocês o que seria essa casa do governador. E eu fiquei bem chocada, assim, sinceramente falando, sabe? Porque além de ser uma propriedade, tudo isso aqui, onde vocês estão vendo os motorhomes, tudo isso, e mais até lá atrás no final, era a propriedade do tal do
do espaço dos governadores. Na verdade, esse casarão que a gente vai mostrar para vocês, que hoje é meio assombrado, todo mundo fala que existe alguma coisa ali dentro. Eu não sei se é verdade, nem vou me atrever a entrar porque tá tudo fechado, tá? Mas é uma propriedade enorme que eles diziam que era para os governadores virem para cá. Afinal de contas, estamos aqui diante de um paraíso, né? Quem não quer ficar aqui? E totalmente abandonado. E aí a gente vê tanto dinheiro público jogado fora, né, gente? Tanto dinheiro público jogado fora. E aí a gente foi lá olhar, tá tudo meio trancado assim com madeira. Ainda tem gente que vem aqui tomar conta da casa do governador. Existe o poder público ainda, parece um guarda que fica aqui, para não deixar ninguém ficar aqui. Tanto que se vocês observarem, ó, desse lado aqui não tem ninguém, não pode ficar ali. E desse lado aqui, ó, todo mundo. Então o ponto de apoio é daqui, dessa margem aqui pra lá. E só desse lado, tá? Campistas de plantão que vierem aqui com a dica da Flozinha, é daqui pra lá. Vocês podem botar motorhome, motocasa, barraca, tudo desse lado, ok? No meio não pode, não né? Não pode. No meio, por que no meio não pode? Isso aqui é um espaço compartilhado. Então, muitas pessoas locais já fizeram o seu ponto comercial. Todas essas coisas que vocês estão vendo aqui, assim, meio embrulhada, são barracas, cadeiras que os comerciantes locais daqui a pouco tá chegando e botando lá na areia para os turistas. Então, a gente tem que saber compartilhar, né? Não adianta a gente forçar a barra. Não tem luz, tá? Para quem é campista quiser vir. Não tem luz. Água tem, se você pegar no chuveirão ali dos meninos da barraca. Gente, eu vou dar uma pegada por fora para vocês entenderem do que eu estou falando. Olha a grandiosidade dessa casa. É varanda, toda varandada, tá? Espaços lá dentro grandes. A gente não conseguindo adentrar, dá para perceber pelo tamanho dos cômodos que era uma coisa grandiosa. E aí eu fico imaginando, gente, quanto desperdício de dinheiro público. Porque lá dentro também, com certeza, existiam móveis, né? Guaritas. Vamos fuxicar, vamos fuxicar. Não dá pra ver. Tá, lá. Fantasma. Um quarto lá. Socorro. E nada, Flor. Tem fantasma, né? Ai, meu Deus, e dá um eco aqui, dá meio medo mesmo, tá, gente? A gente escutou um barulho. Eu acho que aqui é no Jardim de Inverno. A gente escutou um barulho ontem, a gente teve que dormir ali naquele lado. E aí a gente escutou um barulhão, falou, caramba, será que é o fantasma dali? Não, era o nosso amigo que a gente conheceu hoje cedo ali. O Wilker. O Wilker. O Wilker dormindo. Aqui é um jardim de inverno, olha, Flor, que lindo. Ainda Gente, ficou as plantas aí antigas. Eu acho assim, talvez poderia estar em funcionamento, mas por que foi abandonado? Eu fico me perguntando por que foi abandonado, por que tá tudo assim. Bom, vou te responder. Parece que o diretor vai governo responder. de Pernambuco comprou esse espaço para atender os governadores na época, né? Mas parece que foi muito pouco usado e caiu em desuso. Pois é. Agora, a gente está na casa principal, mas existem outros casebres lá para trás que existiam geradores, né? Não, toda uma estrutura, Toda uma estrutura. Pra eles. Ó. E eu não querendo ser... Olha lá, Guarita. Com certeza tinha segurança militar aqui. Enfim. Não querendo ser, assim, dar minha opinião, mas já dando minha opinião, né? Pra eles é tudo, né, gente? Exatamente. Com o nosso dinheiro. E aí tá aí, ó, jogado. Eu poderia aproveitar esse espaço para tantas coisas. Outra coisa. Para a população nunca, né? Existe aí um projeto, parece que um grupo português comprou e faliu antes de iniciar outros trabalhos aqui. Ia ter restaurante, um resort, né? O que eles fazem mais aqui. E aí o grupo comprou e não conseguiu fazer o projeto, faliu antes de iniciar o projeto, mas era um projeto bem grande, com espaços para bares, restaurantes, né? Um resort completo como eles fazem aqui nessa área. E provavelmente
A prefeitura, pelo que eu fiquei sabendo, ela já tem um projeto aqui também, já foi vendida a área, 600 e não sei quantos milhões. E só não fez ainda porque existem aqui 150 famílias residindo aqui nesse espaço e eles ainda não arrumaram o que fazer com essa galera. Então esse é o único motivo por não terem conseguido ainda concluir esse projeto. Então, como a gente vem vendo aí, vocês vêm acompanhando nesse vídeo com a gente, lá em Carneiro, que não tem espaço para nem a própria população entrar, possivelmente seja o último ano que a gente fica aqui, Flor, nesse espaço. O que eu gostei daqui, eu vou ser sincera para vocês. Olha a casa. Vamos sair por aqui. Outro jardim de inverno aqui. Bem chique, né? Bem chique. Olha só, bem chique pro tempo. Porque como é bastante tempo isso aqui, tá bem chique, bem moderninho no gosto. Eu falo para vocês o seguinte, enquanto em alguns locais que a gente está visitando não tem ponto de apoio nem para motorhome, nem para os próprios moradores locais, aqui em Porto de Galinhas tem ponto de apoio bom. Gostei. Gostou? Se vocês não estão entendendo, eu vou ler para vocês. Lembre dos seus sonhos. Quando acordar. Quando acordar. Isso é interessante, porque eu levo todo dia. E outro dia eu tava comentando, sem desfocar do assunto aqui, da casa, mas outro dia eu falei pro diretor que eu achei que eu nunca ia visitar tantos lugares bonitos na minha vida em tão pouco tempo. E hoje eu acredito que os meus sonhos, outros que eu tenho, que pareciam assim tão impossíveis, na minha mentezinha pequenininha, não é mais impossível. Então eu vou botar pra frente meus sonhos. Vamos? Aqui não dá pra... Ali era a área de festa da galera. Tem mais casa lá pro final, mais casa ali pro final. Uma grande construção ali de gerador. Casa de gerador. E aqui parece que fica um guarda, não sei se é florestal, ambiental, que fica aqui, vem se arrumar de manhã cedo. Enfim, uma área linda, uma área grande, não sei se são 70 hectares, não sei quanto agora, eu não lembro, não me recordo. Mas é enorme, galera, isso aqui. Tem bastante plantação de coqueiro, caju, aquela pitanga. Tem muita coisa. Para eles tudo, um bom reflexo do desperdício do dinheiro público. Poderia estar aqui sendo feito alguma coisa para a população, mas a gente já percebeu dessas viagens que nada praticamente é feito para a população. Pois é. E a gente tem várias ideias do que poderiam ser feito aqui. E também a gente tem que agradecer ter um ponto de apoio, mas a gente observa que nos pontos explorados turisticamente, normalmente não tem nada tão assim bonitinho pra gente. Como a gente está falando, eu acredito que seja a última vez que talvez a gente tenha acesso aqui. Porque, se é que vocês lembram, olha a vista, aí Cristina. No vídeo, lá em Carneiros, quase que não temos acesso mais. Proíbem a própria população de entrar lá praticamente. É bem complexo. Tem alguns pontos que a gente está visitando, a gente está vendo que estão fazendo muitas obras de muitos resorts e talvez a gente não tenha mais acesso à praia. Com certeza. Então, galera, agora nós iremos para um outro ponto turístico. O objetivo desse vídeo é nós mostrarmos para vocês aqui no canal o que a gente fez aqui. Afinal de contas, a gente já está 7 dias aqui. O diretor chega no lugar e fala assim, Florzinha, vamos ficar 3 dias. Já estamos a 7. Pois é. Né? E aí a gente vai mostrar para vocês o que a gente conheceu aqui, um pouquinho do que a gente conheceu. Provavelmente não conhecemos tudo, tá, gente? Nem sempre dá para fazer tudo, mas um pouquinho do que a gente conheceu de Porto de Galinhas. E eu vou falar para vocês, todas as minhas expectativas, quem tá assistindo o canal, tá vendo quem está indo nos visitar os lugares, todas as expectativas que eu tinha quanto a outros lugares, Maragogi. Pois é, Maragogi, eu achei que ia ser igual aqui. Maragogi é lindo, não tem sombra de dúvidas em relação ao espetáculo da natureza, mas em termos de comércio local, em termos de atração turística local, noite, aqui me surpreendeu e Maragogi decepcionou um pouquinho. A gente esperava mais de Maragogi. Aqui, vocês vão ver, eu vou levar vocês à noite, eu vou levar vocês para conhecer algumas coisas e tem muito comércio, tem muita coisa para se fazer. A mulherada de plantão, preparem-se. Eu estou com vontade de sair correndo desse lugar, porque dá vontade de comprar tudo e nem sempre você pode comprar tudo. Verdade. É muita variedade mesmo na noite de Porto de Galinhas.
me surpreendeu e eu gostei bastante. Tá, então agora a gente vai fazer um mergulho com vocês ali nos corais, que é um atrativo que é bem conhecido aqui. Vamos ver o pôr do sol, vamos lá no centrinho, vamos conhecer uma figura ilustre aqui do local, Existe uma chamada figura Carolina, que já é famosa na TV, para quem conhece. Vamos conhecer a Carolina. Vou fazer Florzinha dançar com a Carolina hoje. Duvido muito, hein? Porque eu acho que ela não larga o parceiro dela. É verdade. A gente está num ponto bem estratégico aqui de Porto de Galinhas. Lá no final, naquela pontinha, se vocês estão vendo lá no meu dedinho, ó. Foca lá, diretor. O pessoal todo quando dá às 4 horas da tarde, gente, é bugre passando aqui, ó. Com todo mundo indo lá ver o pôr do sol, que dizem que é lindo. Então a gente vai tentar mostrar um pouquinho disso tudo para vocês, para a gente poder partir para outro ponto específico, mas por enquanto Porto de Galinhas está arrasando. E no nosso querido ponto de apoio a gente sempre fica perto dos pescadores, como vocês sabem. Temos aqui várias jangadas, tem uma oficina de jangada ali em cima. Hoje de manhã o moço já estava pintando essa jangadinha verde. E para quem nunca viu uma jangada, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma jangada, gente. Tem uma vela. E a vela serve para poder te guiar com o vento, para quem não sabe. E você fica aqui, ó, pescando. Se você quiser sentar aqui, você senta. Só para poder curtir. E é muito legal. Aqui tem muitos passeios de jangada. Então, não tem medo. Não precisa ter medo, tá, gente? Não afunda. Acredite se quiser. Olha aqui, cara, eu acho incrível como eles fazem. O diretor e os nós. As cordinhas. É um processo bem artesanal. Antigamente, vamos ali, Flor, que eu vou mostrar o rapaz trabalhando ali. Antigamente, galera, essas jangadinhas... Opa, muito passeio de bugre aqui também, esqueceu de falar. Ó. O pessoal passa o dia inteiro aqui de bugre. Eles pegam os bugres pra ir pra lá visitar aquele local todinho. Aqui tem muitos lugares para vocês tirarem fotos. Então tem o caminho dos coqueiros. Quando os bugres passam aqui com esses turistas, eles estão indo lá para a pontinha, que o nome é Pontal de Maracaípe. Lindíssimo. Bom, então tem muita coisa para fazer aqui em Porto de Galinhas. Mas vamos lá, diretor, mostra a sua oficina. Antigamente, galera, a jangada não era assim, bonitinha de isopor, porque aqui é uma parte oca e com isopor grande, igual aquele ali embaixo. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, essa aqui tá fechada, aqui tem isopor. Antigamente, Flor, era feita com tora de madeira assim, ó. Eu já andei numa de tora de madeira. É que aqui não tem nenhuma. Hoje tá moderno, tá tudo moderninho, tudo moderninho. E eles utilizavam essas jangadas antigamente para pescaria. Hoje, principalmente aqui em Porto de Galinhas, eles utilizam mais para levar o pessoal ao turismo, né, com o crescimento turístico que teve. Eles usam para fazer os passeios que a gente vai mostrar agora para vocês ali nas piscinas naturais. E hoje tá super moderninho ali, ó. Não, tem muita. Tem um pedaço ali, gente, que é só jangadinha. A coisa mais linda do mundo. Lindo, lindo. E aqui eles fazem a reforma de tudo aqui, é onde eles estacionam os barcos. E é uma colônia de pescadores aqui, praticamente, né? Vamos lá mostrar os corais, Florzinha? Gente, conversando com os locais, sempre fazemos isso, conversando com os locais, eu descobri que as piscinas ficam mais afastadas um pouquinho. Eu tinha ido no primeiro dia aqui, porque quando a maré baixa, sempre de olho na tábua de marés, dá pra ver os peixinhos, dá pra ver as piscinas naturais. Só que eu descobri que tem outras lá mais na frente, que eu vou levar vocês. E também tem uma jangada gratuita, porque vocês sabem que aqui é modo econômico. Eu ainda não fui na jangada gratuita, por quê? Não precisou ainda. A maré tá ficando bem baixa, então tá dando pra ir a pé nos corais. Ver as atrações principais que eles mostram lá nos corais, que a gente vai mostrar pra vocês aqui. Ontem, quando eu vim aqui mergulhar, ontem foi domingo. Gente, era tanta gente, tanta gente, tanta gente. Vocês já estão vendo que tá cedo. Tá cedo e o pessoal já tá montando as barraquinhas, ó. Então, é turista para tudo quanto é lado. Eu creio que ontem vieram muitas pessoas locais aqui de outros municípios também passear, porque é um ponto que é incrível para ser visitado. Olha os barquinhos. Deixa eu dar um zoomzinho naquele ali. Aqui, ó. Olha. É lindo, gente. Sai da frente, diretor. Olha ali.
Eu queria ver o diretor subindo uma jangada, porque ele tem medo, né? Vocês sabem disso. Então, o que que acontece? Ah, e como é que pega essa jangada gratuita, Florzinha? A jangada gratuita funciona da seguinte maneira. A maré baixa, no ponto principal da maré baixa, a jangada vem para um ponto específico, coloca pulseirinha em todo mundo que está na fila. A fila é dentro d'água e leva vocês por visitar os corais principais. Como estava bem baixo ontem, não precisou de jangada, não teve jangada. Então todo mundo foi a pé, né? Então acredito eu que quando está um pouquinho mais alto é que eles vêm buscar o pessoal. E parece que é um número de pessoas específico para subir em cima da jangada. Fica um filão e todo mundo consegue visitar. Eu acho isso legal, porque muita gente que vem aqui talvez não tenha dinheiro para pagar 70 pila para poder visitar os corais, né? E talvez também as pessoas não tenham, não saibam nadar ou coisa do tipo. E aí dá possibilidade para todo mundo conhecer. Os corais são lindos. Tem a demarcação em cima dos corais para você andar dentro da faixa da corda, não pode sair dali. Eu acho que eles criaram isso como uma forma de preservação, acredito eu. Não pode mergulhar nas piscinas naturais aqui, de jeito nenhum. Você só pode tirar foto e ver os peixinhos. Mas olha, peixe para você mergulhar aqui é o que não falta. Basta você botar assim um petiscozinho para eles, que eles ficam tudo em cima de você para tirar foto, para mergulhar. Chegamos aqui ao ponto principal. Por que que eu acredito e falo para vocês que seria um ponto principal? Tá vendo esse grande coral aqui? Ainda estamos na maré cheia. Daqui a pouco, essa pedra, esse grande coral vai estar totalmente descoberto. Todo mundo fica aqui e logo ali à frente fica os peixinhos e a água, gente. Olha aqui. Água transparente. Eu não sei, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Estão vendo meu pezinho? O peixinho fica aí ainda. Você vê o peixe vem pra cima de você. É uma loucura. Então, muita gente com máscara, com snorkel. Quem estiver aí assistindo o blog da Florzinha, quer uma dica? Traz logo seu snorkel e sua máscara de casa. Porque aqui tem muita venda, muito aluguel, então é bem mais caro. Aquela boia lá é a boia onde o pessoal faz a fila para poder ir pro coral, que é lá onde está batendo as ondinhas. E lá onde está batendo as ondas, neste coral que eu estou falando para vocês, o pessoal vai para tirar foto, né, gente? Todo mundo quer tirar foto nas piscinas naturais. E tem um formato entre os corais, que é o formato do mapa do Brasil. Então muita gente vai lá para tirar foto com o mapa do Brasil. Tem uma piscina bem grande, natural, que fica muitos peixinhos coloridos. E todas essas jangadinhas que estão paradas, daqui a pouco se direcionam para lá com os turistas, para poder fazer essas fotos, essas pegadas, conhecer os corais. Eu adorei, ó, já tem um senhor aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, olha lá, ó, com máscara e snorkel. Já vai começar a fase mergulho. Eu adoro mergulhar, então eu aproveitei bastante. Quando a maré baixar, a gente vai voltar aqui para mostrar para vocês. Então esse aqui, ó, é o ponto principal. Já tá bem cedo e muita gente já por aqui. Agora eu vou convidar vocês para mais um passeio gratuito. Dicas do blog da Florzinha. Vamos até o farol. No farol você pode subir para poder ver toda essa paisagem aqui de cima. E é espetacular, muito bom mesmo. É gratuito, abre somente às 2 horas da tarde. Então fica de 2 às 10 para poder você subir e ver, tá? Daqui a pouquinho a gente vai pro farol mostrar para vocês. Então continua aí que o vídeo não acabou, só começou. E chegando na praia, acreditem, vai ter cadeiras. Todo mundo vai oferecer para vocês já sentarem. Só, gente, um pontinho de apoio aqui para vocês antes de passarem dia. Mas o povo aqui não é brincadeira não, gente. O povo não tem dia para beber. Não tem dia para beber. Ó, e eles gostam de pitu, hein? Olha, é pitu de latinha, é pitu de garrafa, é pitu da caipirinha. Haja pitu. Galera, é o seguinte, eu sofro para cavar um buraco na areia para botar um guarda-sol. E olha a técnica que o cara inventou aqui, gente. Um cano.
Mostra o que tem dentro aí. Um pau de vassoura. Um pau de pedaço vassoura. de havaiana. Um pedaço de havaiana pregado. Um cano de 50 de esgoto. Ah, você tá de sacanagem. É fácil assim? Muito. Ah, porra. E eu sofri, morri e não sabia, galera. Olha aí, ó. Ó. Vai Chorei. lá, diretor. Vai Ó. tentar, vai tentar. Deixa eu tentar Deixa esse ele trem. tentar. Deixa ele tentar, vê se ele consegue. Vamos lá. Bota na areia aqui. Isso. Aí sabe que o senhor puxa pra cima e esse puxa pra cima pra baixo. Puxar pra cima. Isso. Ó. Ah, tá de sacanagem. Só pode descer, Não pode deixar sair, senão estraga. Ah, menino. Sacanagem, 06. Morri e não sabia. Ó, sofri aqui. Vivendo e aprendendo. O que eu achei aqui, galera? Bom dia, bom dia. Posso mostrar? Aí, galera. Em Porto de Galinhas, eu adoro esses bichinhos. Eu tinha muito deles. Soltinho, galera. Só ir embora se vocês quiserem. O amigo trabalha com artesanato, né? É. Aí o trabalho do amigo aí, ó. E esse aqui são seus massacotes. Lembra dos massacotes? É esse aqui, ó. Lindo esse azul aqui, hein? Olha. Ih, tá namorando. Florzinha, gostou? Matando a saudade do meu príncipe, da minha princesa. Trabalha junto com ele aqui, Flor. Eles não estão acostumados a vender de Florzinha tá chorando, gente. Ai, meu Deus do céu. Chora à toa essa menina. Estão namorando aqui, Flor. É porque, gente... Nessa rua aqui das Sombrinhas, à sua direita, o farol. Vamos subir agora com a gente para ver o que vocês conseguem visualizar lá de cima. Você tá bem, Florzinha? Pode. Depois dessa comilança toda? Gente, eu comi muito! Fala pro público aí, fala pro pessoal que a melhor comida é a lá de baixo mesmo, né? Olha, eu tenho uma concepção. Vem pra cá, diretor. Vem pra cá, vem pra cá. Comida aonde quem é mais, assim, pobre... Pobre não, né? Econômico. Econômico. Gente, as comidas são delícias. Delícia Pobre sabe comida. cozinhar de verdade, verdade é essa. É verdade, Esse galera. negócio de rico, bota uma folhinha e faz assim no prato. Gente, que E comida um delícia. pouquinho não, Era do Dudu lá? É Dudu? Ah, não, Dudu. Dudu, aqui é chup-chup, sacolé, geladinho, é Dudu aqui. É Dudu aqui, galera. Nunca vi isso. Estamos nos direcionando agora para um ponto turístico muito visitado, Olha que legal. Grátis. que é o Farol. Grátis. Grátis. E outra coisa, pouca gente sabe, né, Florzinha? Mas tem que chegar aqui cedo, né? Não é divulgado essa informação, tá? Então no blog da Florzinha vocês estão tendo a dica. É, em primeira mão aí, galera. Olha, vamos subir lá no farol, vamos ver a vista linda lá de cima e vamos conversar um pouquinho com vocês a respeito de algumas dicas que a gente quer dar. Olha como é que é a entrada aqui. Mas para entrar no farol aqui, vocês têm a opção de vir pelo elevador. Você faz assim, ó. Entra no elevador e faz assim, ó. Pois é, mas eu queria ir de escada, porque de escada você ia ver o farol, Florzinha. Cansada, gente. Eu já andei tanto hoje pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Eu tô morta com farofa. Ainda vou andar muito porque a gente quer mostrar o pôr do sol maravilhoso que tem aqui, lá no Pontal de Maracaípe. Maracaípe, né? Gente, quem nunca subiu num farol é assim, ó, é redondinho, ó. Ah, olha que interessante. Vou mostrar pra vocês uma coisa interessante que eu achei aqui. As escadas, elas têm os nomes das praias famosas de Pernambuco, tá? Praia da Jangada, Pina, Boa Viagem, Piedade, Santo Aleixo, Paraíso, Gravatá e Gravatá e Calhetas. Ó, tem mais aqui. Muro Muro Alto, Alto. Paracaípe. Gente, muita praia. E uma mais linda que a outra. Claro que não iremos mostrar todas pra vocês, mas algumas. Olha que visual. Olha lindo. esse visual, galera. Olha isso. Espetáculo. Viemos aqui à noite, dá aquela sensação que tem um visual, mas não dá pra ver nada, porque está à noite. Mas olha agora de dia, gente. Todas as piscinas naturais de Porto de Galinhas
expostas aqui pra vocês. Os corais espetáculo. maravilhosos. O sol hoje tá deslumbrante. Flozinha, fala aí, vou deixar você falar as dicas principais aí pra galera. Dicas do canal. Passeios gratuitos. Você pode ir daquela pedra ali até aquela piscina natural lá onde tá a jangada. Não precisa você pagar, gente, porque mesmo que você não consiga ir a pé, você pode ir de jangada gratuita. Eles vão te dar uma pulseirinha. Não tá vendo aquela boia lá cinza? Forma-se uma fila, vem uma jangada gratuita aqui do local e leva as pessoas de pouquinho em pouquinho para ir ver as piscinas naturais. Ou seja, é um lugar explorado turisticamente? É, mas ainda tem opções aí para quem tem pouca grana. Então aqui é uma das praias principais de Porto de Galinhas, onde está atrás da praia o centro de comercial, onde à noite fica o furdunço, o pessoal tudo comprando. Mas a gente tem outra dica. Tá vendo que tem muitos restaurantes, gente? Em toda a praia, em toda aqui atrás, ó, aqui atrás tem muito restaurante. E nós fomos comer no Baratão. Lá longe. Não é tão longe não, tá, gente? Então a dica é, gente, para economizar, vocês veem aí no canal que a gente vai comer no Baratão, vai a pé. Claro, porque nós somos econômicos, tá? E eu acho que isso é uma super dica, porque a gente viu gente encharcando turista aqui, cobrando R$300 para poder levar um restaurante para comer lagosta. Aí eu acho um pouco demais, eu acho assim chato isso dos pontos turísticos. Eu sei que eles têm que ganhar dinheiro, mas no final de tudo, o que vale é a gente fazer um passeio gratuito. E gratuito é você ir lá a pé, esperar a maré baixar, acompanha a talva de marés, porque é muito importante em todos os lugares que vocês estiverem, lugares de corais, costa dos corais, tem que acompanhar a talva de marés. O pessoal tá rolando uma obra ali. Talvez vocês não estejam me escutando. Chega pra cá, gente, eu tô aqui. Economizar. Não, é obra pra tudo que é lado. É obra lá, é obra aqui, obra aqui. Economizar pra gente é importante? É. Pra quem tá portando, talvez não. Pagar R$300 pra levar no restaurante pra comer lagosta, R$70 pra ir ali nos corais. R$70, galera. Ver os peixinhos. Talvez não seja importante. Ó, e a gente foi caminhando, é muito pertinho, Fomos R$70. caminhando de boa. E é muito mais emocionante, porque os peixes foram acompanhando a gente, foi muito legal. Então agora a gente vai partir daqui, lá pro Pontal de Maracaípe, para ver o pôr do sol com vocês, a pé, sem pagar bugre, porque também bugre é caro. São 30 minutos de caminhada até o Pontal. Você vê o pôr do sol, depois volta de boa, numa caminhada super saudável. E à noite a gente vai vir no centrinho só para mostrar para vocês como é que fica o furdunço aqui. Galera, já estamos perto de finalizar o nosso vídeo aqui para vocês. Estamos saindo agora do acampamento. O sol já está se pondo. E a gente quer ir lá naquela pontinha lá mostrar mais um passeio, ó. Agora o pessoal, todo mundo já se direcionando para lá. Essa é a hora, é o fervo. Aí, ó. Toda essa galera aí está indo ver o pôr do sol lá naquela pontinha, como é o nome? Pontal de Maracaípe. Vai lá, galera, ó. Essa hora, ó. Aí, ó. Pontal de Maracaípe. É um atrativo muito famoso aqui, um ponto turístico também. E o pessoal costuma ir lá ver o pôr do sol, que dizem que é magnífico, né, Florzinha? É, a gente vai tentar mostrar pra vocês. E como nós sempre estamos no modo econômico, nós vamos, em vez de bugre, nós vamos de jipe. Jipé. Vamos de jipe. Caminhando o que, Flor? Uns 20 minutos? Meia hora de caminhada. Meia horinha de caminhada. Então a gente está saindo nesse horário aqui agora, exatamente são 15 horas. Eu acho que dá tempo da gente chegar lá, né, Florzinha? Galera, e para quem procura algo mais radical, tem o voo de paramotor também, ó. Eu vou ser bem sincero, eu prefiro o voo de paramotor, que eu acho que você tem um contato maior e demora um pouquinho mais de tempo. E às vezes eles até deixam você dar uma pilotada.
Aí você contempla essa vista linda aqui, ó. E a gente chegou num pedacinho que os bugreiros trazem os turistas aqui para tirar uma foto. E aí eles sobem no coqueiro ali, ó. Olha o maluco lá dentro do coco lá. Não sei se tem como subir também. E aí a galera tira uma foto aqui, ó, bem movimentada. Olha lá a florzinha lá. Vamos ali ver do que se trata isso aqui. É um caminho dos coqueiros. Tem que tirar foto do caminho e de mim. Ah, amor, fala o que é isso aqui, florzinha. Que é o caminho dos coqueiros de Maracaípe. E todo mundo tira foto nesse caminho aqui, gente. E esse pessoal aí, é pra subir no coco? Eu não tenho ideia. É uma pessoa lá, um boneco, é um boneco. Ah, ali é aquele peia pra subir no coco. Tem vários ali, ó. Vai subindo ali, ó. Lindo, lindo, Florzinha. Ai, vou ser bem sincero com você, Flor. Espetáculo isso aqui. Lindo, né? Olha, eu vou falar, a gente estava falando em relação a lugares que a gente não tinha visto mais bonito do que Búzios, né? Cabo Frio, Arraial do Cabo. Olha pra mim, Florzinha. O que você acha agora, Flor? E agora? Tá tensa a nossa decisão. Agora ficou complexo, galera. Muito complexo. Muito lindo isso aqui. Realmente, eu acho que desbancou a nossa região lá, Flor. Eu acho que Alagoas, algumas praias da Bahia e essa praia, por enquanto, de Pernambuco, tá assim, top das galáxias. Não, incrível, galera. Incrível mesmo, muito lindo. Só vocês estando aqui pra entender o que a gente tá falando. Não dá vontade, literalmente, de ir embora. Vontade é de morar aqui mesmo e ficar por aqui. Porque não cansa de... Nós não nos cansamos de contemplar essa beleza aqui. Lindo demais. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back. Galera, é aqui, ó. Só adentrar aqui em direção ao mangue mesmo, né, Flor? Chegamos! I thought I would never be fine. Todos os bugres estão chegando aqui, galera. É aqui mesmo. Aí, ó. Ó, lotado. Achamos onde o território dos bugs. Aqui. Com certeza, Flor. Chegou? E aí, Flor? Difícil chegar? Começou? Ah, então o pessoal faz o pôr do sol na jangada também, ó. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Calma aí, tem que entrar aí, Flor. O meu psicológico não tá preparado pra pisar aí não, Flor. Tenho medo. Tem que entrar aqui, Flor.
Ai, meu Deus, acabei de tomar banho. Vou botar o chinelo porque vai machucar meus pezinhos. Ui! Oi? Será que tem piranha nesse lago, Flor? Ô, jacaré. Ela disse que tá doendo, já tá doendo aqui. Oxe. Tá. Qual é o caminho agora, Flor? Eu acho que assim não mãe. Eu não mãe. A gente como tá pobre hoje. É uma aventura. Gente, eu não imaginava que era isso tudo, não. Olha a distância. Olha isso. Vai dar tempo. Caraca, essa foi a aventura mais legal, Flor. Valeu, valeu. A gente entrou por dentro aqui, ó. Entrou por dentro, entendeu? Olha. Hã? Olha isso, galera. Só de estar ali, nunca ia entrar no mangue. Emocionante isso aqui, muito legal. E a gente conseguiu chegar ainda. Acho que vai dar tempo para ver o pôr do sol junto com vocês aqui. Cadê a piranha? Tem piranha nesse mar não, Flor? Esse passeio é de graça mesmo? Sério? Não acredito. Toda essa aventura. Que lindo. Olha. Encheu, o mau caminho é esse, pode ir. É esse caminho, né? Flor, você imaginava um negócio desse, Flor? Nem eu. Que bacana, galera. Que lindo. Poxa vida, valeu a pena essa caminhada, hein? 3 dias de caminhada, sem beber uma Heinekenzinha, uma Mistelzinha, mas valeu a pena. Olha, galera, nem imaginava isso aqui. Gente, o pôr do sol agora, mais lindo de Porto Seguro. Porto é lindo. Aí, ó. Olha esse pôr do sol, galera. Valeu, valeu, super valeu. Muito bacana. Agora eu entendi porque que todo mundo estava caminhando para cá, Florzinha. Olha como é lindo pra lá. Olha que bacana. Cuidado, é fundo, hein? E água limpa, gente, limpinha. Gostou, Flor? Acabou? Consegui, gente. Ó, Ah, tem uma praia ali, galera, olha ali. gravar pra vocês às vezes é corrido, é luta. Cansativo. Mas vale a pena. Aí, Vale a pena. lindo. Cara, aí, sem palavras, Flor. Eu espero que vocês aí do outro lado estejam sentindo essa mesma emoção que nós estamos sentindo aqui. Hoje simplesmente foi um dia incrível, maravilhoso mesmo, né, Flor? Mas ainda não acabou. Fica aí, que a gente ainda vai mostrar um pouquinho pra vocês da noite de Porto de Galinhas. Que é lindíssimo Aí, também. esse moço. Olha isso aí, gente. Pisou em cima e esmagou minha razão. Eu já não era muito e agora não sou mais nada. Pisou em cima e esmagou minha razão. Eu já não era muito e agora não sou
nada. Você fez de mim o que queria. Infelizmente, acabou o nosso passeio aqui por Porto de Galinhas. É uma pena, porque eu estava adorando. É muito, muito lindo, tá, o local. E o centro comercial agora, que a gente veio aqui mostrar pra vocês, é fofíssimo, gente. É encantador. Tem muito artesanato lindo. Tem muita lembrancinha de galinhas. Galinhazinha é uma mais linda que a outra. Então, para as meninas que gostam de comprar, preparem-se. Porque não tem só artesanato, tem roupa, tem aquelas roupas com dizeres, de galinhas, enfim. Então, logo quando você chega, tem feirinhas de rua, tem lojas enormes com lembrancinhas, tem loja de roupa e tem muito restaurante. Pensa num lugar que tem muito restaurante temático. Eu achei incrível os restaurantes, assim, cada um tem um tema diferente, mas no final todo mundo vende praticamente as mesmas coisas, tá, gente? Porque eles estão focados muito em frutos do mar, mas tem pizzaria, para quem gosta de pizzaria, tem lanchonete, tem creperia, enfim, infinidade de restaurantes, não vai faltar. Aí é a oportunidade para vocês experimentarem os restaurantes locais. Em relação às atrações, tem muitas atrações também, tá? E uma das principais atrações, eu acho que é aqui de Porto de Galinhas, é aquela bonequinha linda dançando lá, a Carolina, a famosa Carolina, que fica ali dançando com o George. E assim, eu acho que a mulherada em peso queria dançar com o George, mas acho que a Carolina não deixa muito, porque ela é bem ciumenta. Mas é uma atração bem típica do local e já famosa. E tem outras coisas que vocês podem fazer. Tem restaurantes com música ao vivo, tem alguns restaurantes que já têm nome de atrações próprias, tá? Não vou ficar citando nomes aqui, mas tem alguns restaurantes assim também aqui. Fotos, inúmeros lugares para tirar fotos, com galinha, sem galinha, com sombrinha, com dizeres de Porto de Galinhas. E o lugar é lindíssimo, eu surpreendi muito quando eu cheguei aqui, porque eu esperava muito isso de outros lugares. Mas aqui em Porto de Galinhas eu achei apenas que era uma praia bonita. E não é só uma praia bonita, né? São só os corais, não são só os passeios nos corais, não é só o pôr do sol lindo. É o conjunto de tudo que faz ficar bonito, tá? Eu penso que talvez sim, eu tenho vontade de voltar aqui. É uma dica aí que eu deixo para vocês no canal. Venham preparados para gastar, mas também tem lugares que dá para todo mundo, tá? Tem o chicão e tem o que não é chicão. E tem aquelas dicas que eu deixo aqui sempre para vocês de tudo grátis, tudo que você pode fazer gratuitamente sem gastar muito. E é isso. Eu acho que Porto de Galinhas foi um lugar turístico que foi extremamente pensado para um público, assim, para receber um público muito grande. Pontos positivos muito, muito legais foi: as pessoas colocaram muito medo na gente de subir para Pernambuco. E até agora, gente, tudo muito tranquilo, muito seguro. Coisas que eu vi aqui em Porto de Galinhas eu só vi em cidade de interior. Lembra daquela cidade que a gente foi, que a gente fez um vídeo que vocês gostaram bastante, porque tá lá no canal, em Caravelas, que as pessoas largavam as bicicletas na rua? Aqui também. Então eles deixam as bicicletas na rua, você pode deixar lá, você vai voltar e a bicicleta vai estar lá. Então, assim, coisas de segurança que eu observei foi maravilhoso, eu adorei. Isso dá uma sensação pro turista que está visitando a cidade muito boa. Estamos lá no acampamento, vivenciando mesmo a experiência, ninguém mexe em nada da gente. Andando na cidade também observei que as pessoas deixam as suas bicicletas, deixam, por exemplo, na hora do mergulho, as pessoas deixam as bolsas ali em cima da pedra, ninguém mexe em nada. Então, assim, é um lugar seguro, não se preocupe, dá pra vir visitar sim. Eu adorei essa parte, eu me sinto muito mais tranquila num lugar desse do que numa cidade que você tem que ficar toda hora tomando conta se vai acontecer alguma coisa. E isso é um ponto muito, muito positivo. Bom, então agora mesmo chegou ao fim do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas. Não sabemos ainda o próximo destino, mas é claro que vocês estão aí do outro lado, estão acompanhando a nossa jornada até Belém do Pará. Vão continuar para assistir qual vai ser o próximo destino, que nem eu sei, nem o diretor sabe. E é isso. Isso aqui é tudo que a gente vive. Tchau!